Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 73. Salmo de número 73. Os últimos versículos deste maravilhoso salmo. Versículo 26 até o 28 do salmo de número 73. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruídos todos aqueles que, se apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Amém. Pode se assentar. O sábio pregador, em Eclesiastes capítulo de número 3, ele disse que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. Olha aí o irmão querendo galardão, né? Glória a Deus. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas. E entre essas coisas, no versículo de número 5, o sábio diz que há tempo para abraçar e tempo para se afastar de abraçar. Nesta sociedade que estamos vivendo, os dias em que estamos vivendo, nós estamos vivendo nos tempos de se afastar de abraçar. Antes, até eu me lembro muito bem que eu estava andando no centro de Cascavel, de repente veio uma turma querendo me abraçar. Estavam propagando o abraço. Aquele dia era o dia do abraço. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E saíam abraçando todo mundo pela rua. O abraço faz bem, o abraço faz bem. Agora não pode, porque agora é tempo de se afastar de abraçar. Me lembro muito bem que alguns irmãos chegavam em minha casa e diziam, paz do Senhor, irmão, e já ia dando aquele abraço. Agora não, agora eles chegam e dizem, a paz do Senhor, irmão, de longe, não se aproximam muito. Eu vim aqui resolver, mas sempre distante, porque nós estamos vivendo o tempo de se afastar de abraçar. Agora, isto entre os homens, entre a sociedade. Agora, nunca houve e nem haverá um tempo em que você deve se afastar de Deus. Em todo tempo, em todo momento, em toda situação, para você é aproximar-se de Deus e não se afastar, aproximar-se. Todo tempo é tempo de aproximar-se, porque bem disse Isaías, lá no capítulo de número 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, enquanto Ele está perto, nós devemos se aproximar dEle, porque se Ele se afastar, se Ele não quiser mais, então nós não conseguiríamos mais se aproximar. Mas bom é que o Senhor sempre está perto, nós é que devemos nos aproximar. Olhe bem, o salmista aqui, que diz Salmo de Asaf, mas na verdade a maioria dos estudiosos acreditam este salmo ser que Davi escreveu para Asaf cantar. A maioria acredita que quem escreveu esse salmo na verdade foi Davi e não Asaf, mas escreveu para que Asaf cantasse, porque Asaf era um dos cantores do tempo. Mas isso não vem ao caso. Mas o salmista aqui diz, a minha carne e o meu coração desfalecem. Eu não quero cansar os irmãos, só quero esclarecer bem o assunto para que vocês entendam a mensagem. Quando ele diz, a minha carne desfalece, ele está dizendo da fragilidade do corpo humano. Por mais que você queira se aproximar e servir a Deus por toda a sua vida, a sua carne é fraca. Se você quer passar uma vigília de oração, passar a noite inteira acordado, orando a Deus e glorificando a Deus, você entrou no desafio, porque o seu corpo vai dizer, não, agora é hora de dormir, rapaz.
agora não é hora de adorar, agora não é hora de orar não, agora é hora de dormir, e você vai ter que ter uma briga. Me lembro muito bem do pastor que testemunhou que passou várias noites em vigílias, orando ao Senhor, e no seu quarto tinha uma bacia de água fria. Para que a bacia de água fria? Porque quando o sono pegava, ele corria lá e colocava os pés dentro da água fria. Outra bacia com água, lavava o rosto, porque o sono estava querendo pegar, e ele queria se manter acordado. Faz-me lembrar na Bíblia que os discípulos estavam tendo vontade de permanecer acordados com Jesus, mas tomados pelo sono, eles cochilavam e lutavam contra o sono. Por quê? Porque a carne é frágil, a carne é frágil. O homem não tem poder sobre o seu corpo completamente. Ele não consegue controlar a sua saúde. Ele não pode dizer: eu vou viver uma vida saudável, nenhuma doença me atingirá, eu serei forte e saudável. Ele pode até dizer, mas se ele vai conseguir, é muito difícil. Por mais que o homem se esforça, por mais que o homem tome cuidado e tome todas as precauções necessárias, quando ele menos imagina, pode ficar doente, do nada. Por uma coisa que ele nem sonhava que existia, ele pode ficar doente, ainda que ele se esforce muito. A sua carne desfalece, perece. Quando você é jovem, você tem muita força, e aquilo que você planeja, você consegue fazer. Conforme a idade vai chegando, a sua mente cada vez mais hábil, mais habilidosa, mas o seu corpo cada vez mais fraco, mais definhando, não vai conseguindo fazer tudo que a sua mente projeta fazer. Você com a mente até vai, mas o corpo diz que você não vai não. Então a carne vai desfalecendo. A medicina e a ciência falha muito. Mesmo quando a pessoa chega com bastante dinheiro, a ciência não consegue resolver. Não tem como resolver. Por mais que lute, por mais que invente medicamentos e vitaminas e não sei o que, não tem jeito. A carne humana vai desfalecendo. A carne é fraca, disse Jesus. Até nesse sentido, a carne é fraca, se aplica. A fragilidade do ser humano vai desfalecendo. Quando ele diz que o coração desfalece, o coração aqui é a força motora do ser humano. Ele é o sentido moral, a consciência, a memória. O coração do homem também pode desfalecer, pode cair, pode desmaiar. Um homem de coração forte consegue fazer muitas coisas. Um homem de coração desmaiado não faz nada, porque o seu coração o abate, o derruba. Você precisa ter um coração alegre, a Bíblia diz, porque um coração alegre aformoseia o rosto. É por isso que as pessoas dizem que os crentes são bonitos, porque os crentes têm um coração alegre, com a presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo torna o coração alegre e o crente todo feliz, rosto formoso. Tristeza no coração é capaz de matar, apodrecer os ossos, destruir. Então a Bíblia está dizendo que o coração também chega a desfalecer. É possível desfalecer. O salmista aqui, se você ler o salmo, ele está perturbado, porque o ímpio faz as suas impiedades e parece que Deus não o castiga, e ainda o ímpio prospera, e ainda o ímpio faz e acontece, e ele está perturbado vendo aquilo, está perturbado. Até hoje, irmão, tem gente que está preocupada. Como que uma pessoa que não serve a Deus pode prosperar? E o seu coração fica pensando: eu devia prosperar, porque eu sirvo a Deus de todo o coração e eu não prospero. Ai meu Deus, e o coração começa a adoecer, o coração começa a desfalecer. Vai desfalecendo. Isso sem falar que existem as doenças da alma neste tempo, que é depressão, que é a ansiedade, que é medo, é dúvida.
A pessoa tem medo de viver. Isso vai tomando as pessoas, vai adoecendo, vai matando. Só que o salmista diz que Deus é a fortaleza do seu coração. O que ele está dizendo é: a minha carne pode desfalecer, o meu coração pode desfalecer, mas quando eu olho para o Senhor, Ele é uma fortaleza, Ele é uma rocha. A fortaleza aqui pode ser traduzida como rocha. Deus é uma rocha. A Bíblia, a Mensagem, traduz que Deus é fiel, que Deus não muda. Você tem um bom dia hoje, mas amanhã você pode ter um dia ruim, e pode voltar a ter dias bons de novo, e pode ter mais um dia ruim no meio, e pode voltar. Os seus dias são flexíveis, um dia é bom, outro dia é ruim, um dia você tem muitas provas, outro dia tem menos. A sua vida não é constante, acontece muitos altos e baixos, porém com Deus isso não existe. Deus é o que é e sempre será. Quando perguntaram de como eu vou dizer qual é o teu nome, diga a eles: eu sou o que sou, eu sou. Só Deus pode dizer isso. Você pode ser forte num dia e fraco no outro, Deus não. Deus sempre será forte. Quando você faz do Senhor a sua porção, aquilo que você precisa, a sua condição de vida, a sua sorte para viver, quando você faz do Senhor a sua segurança e a sua confiança, o seu coração é fortalecido. Ele diz: Deus é a fortaleza do meu coração. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3 e versículo 17 que Cristo deve habitar dentro do coração do homem. Se Cristo habitar dentro do seu coração estará fortalecido. A Bíblia também diz em Gálatas capítulo 4 e versículo 6 que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, veio para habitar dentro do coração. Se o Espírito Santo habitar dentro do seu coração, haverá uma fortaleza. Você será inabalável, você estará firme, constante. Por mais que as coisas aconteçam, por mais que as tristezas se acheguem, por mais que coisas difíceis, coisas ruins aconteçam, você consegue permanecer estável, firme, porque Deus é a fortaleza do seu coração. A Bíblia, a Mensagem, no versículo 27 diz assim, ó: os que te abandonam estão em declínio. Os desertores não terão outra chance. A corrigida diz assim, ó: os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído, olhe bem, friso, tu tens destruído todos aqueles que se apostatando desviam de ti. Apostatando, se desviam de ti. Se distanciar, irmão, é sair de perto. Se distanciar é voltar os olhos para uma outra coisa, é procurar uma outra saída. Quando você está muito perto, quando você está próximo, você não consegue olhar para outras coisas, você só olha para Ele. Eu vou dizer uma coisa: se você se aproximar de Deus tão próximo, tão íntimo, você não vai querer saber de olhar para mais lugar nenhum. Se você estiver tão próximo, você não vai querer ouvir mais nada, só quer ouvir o som da voz do Mestre. Você só quer estar com Ele. Quanto mais você se aproxima dele, mais próximo você quer ficar. Agora, quanto mais você se distancia, mais campo de visão lhe abre para outras oportunidades, outras coisas. E você começa a sonhar, e você começa a ter ilusões, e começa a fugir do propósito. Você sabia que tem um rei na Bíblia que morreu
porque quando estava enfermo não buscou o Senhor, confiou na medicina. Sabia disso? O rei Asa, segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 12 e versículo 13. Eu vou falar de novo para você guardar e procurar para ver que eu não estou mentindo. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 12 e 13. O rei Asa morreu porque ficou doente e em vez de buscar o Senhor, ele procurou a medicina. Aí Deus falou: você quer morrer então? Você não veio me procurar, morra. Isso é desvio. O rei Asa era um bom homem, era um rei, mas ele fez essa besteira de se afastar. Lembra do filho pródigo? Está bem dentro de casa, mas se afastou, se distanciou, foi para uma terra longínqua e pereceu. Pereceu tanto que ele chegou a dizer, lá em Lucas capítulo 15, quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui pereço de fome. Se distanciar não é uma coisa boa. Essa vida, quem se afasta de Deus perece muito. Quem está próximo de Deus tem alegria, tem segurança. Em tempos de crise, ele permanece alegre. Mas quem se afasta, qualquer vento lhe dá um terror, qualquer folha que se move, ele fica desesperado. O que vai acontecer? Uma folha se moveu. Isso é distanciamento. Isso é distanciamento. As coisas estão assim. Você sabia? Hebreus capítulo 3, versículo 12. Um coração incrédulo se aparta de Deus. Desculpe a expressão, mas nós temos o nome de crente. Nós somos chamados de crentes, quer dizer, aqueles que creem. Mas muitas vezes nós somos tão incrédulos a ponto de ser mais incrédulo que aquele que não está dentro da igreja. Porque aquele que está fora da igreja, às vezes acredita na palavra de Deus e recebe uma cura, recebe um milagre, recebe uma bênção. E aquele que está todo dia ouvindo essa palavra poderosa, não consegue mover um músculo, não se mexe para lado nenhum para provar que crê nesse Deus todo-poderoso. Seu coração está dia após dia se desviando. Irmão, Jesus tinha uma multidão que o seguia. Alguns apareciam do nada e eram abençoados. Outros estavam ali todos os dias e não recebiam nada. Não é assim no caso da mulher do fluxo de sangue? Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos falaram: todo mundo está te tocando, te apertando, te empurrando, e o senhor vem com essa conversa que alguém lhe tocou? Ele disse: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé, porque eu senti que saiu virtude de mim. Uma mulher veio lá da casa dela e tocou em Jesus e foi curada. Muitas vezes as pessoas estão no lugar, mas não creem. Judas estava sempre ouvindo as palavras de Jesus, mas quanto que Judas se distanciou demais, acabou perdendo a vida. Os que se desviam são destruídos. Olhe bem, irmão. Aquele que se distancia perece. São dois níveis. Distanciamento traz sofrimento. Você vai se distanciando de Deus e vai sofrendo. Vai se distanciando mais e sofrendo mais. Quanto mais distante você vai ficando, mais você vai sofrendo. Agora, o desviado que eu falo aqui, irmão, não é aquele que deixou de vir na igreja. Eu estou falando desviado, aquele que se desvia de Deus. A minha tradução diz: se apostatando, se desviam de ti. Se desviam, deixam Deus de lado, abandona Deus. Esse aí está perdido, vai ser destruído. Há quem pense que não precisa mais de Deus.
Há quem pense que Deus não faz falta para o mundo. Se tirar esta palavra do dicionário e da boca das pessoas, fechar todas as igrejas, isso não vai fazer diferença nenhuma. Bobo ele. A Bíblia o chama de tolo. Se Deus for tirado, acabou tudo. É simples assim. Jesus disse que o sal da terra é a igreja. Tirou a igreja daqui, você vai ver o que vai acontecer. Tira a igreja da terra. Tira a igreja da terra para ver o que acontece. Enquanto a igreja está aqui, há um tempero no mundo. Ainda se fala de Deus, ainda existe amor. Não é o caso de Sodoma e Gomorra? Os anjos vieram para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu, disse: mas Senhor, vai destruir o ímpio e o justo junto, tudo misturado? Deus disse: não, jamais vou fazer uma coisa dessa. Meu Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor não vai destruir. Não, mas não tem 50. 40, não tem. 30, não tem. O Senhor não se irrite comigo, mas se tiver 20 lá, não. Mas não tem. Irmão, enquanto tinha justo na terra, quando tinha justo na cidade, a cidade estava lá. O problema é que acabou a justiça. Então não tem por que essa cidade existir mais. O que acontece com a igreja? Quando a igreja for arrebatada daqui, o mal vai dominar as pessoas. Quantos cálices da ira de Deus estão escritos em Apocalipse que serão derramadas durante o tempo da chamada tribulação e grande tribulação? Muitos homens vão ser destruídos completamente por causa desse desviar. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5: maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço a sua força. E alguém disse que não devemos confiar uns nos outros, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Mas o que a Bíblia está dizendo não é isso. O que o versículo está dizendo é que não devemos confiar na força do homem ou no poder humano. Nós devemos confiar no Senhor, porque é o Senhor quem socorre, é o Senhor quem sustenta. E todo aquele que põe a sua confiança no homem, esse a Bíblia chama de maldito, mas chama de abençoado, bendito aquele que confia no Senhor. Alguns exemplos de distanciamento. Olha só por que as pessoas se distanciam de Deus. Mateus capítulo 19, Jesus disse: então vai e vende tudo que você tem e me segue. A Bíblia diz que ele se retirou triste, ele se afastou triste, ele se distanciou de Jesus por causa de suas riquezas. Ele tinha muitas propriedades, ele não podia largar as propriedades para ir com Jesus. Mateus capítulo 19 e versículo 22. Ao ouvir a voz de Jesus, ele disse: não, para mim não dá. E foi se distanciando, e se distanciou, foi embora. Há muitos hoje que estão se distanciando de Deus por causa de suas posses e suas propriedades. Apostasia e engano faz com que as pessoas se retirem. O engano, a pessoa vai tendo uma concepção errada, contrária de Deus, e vai se afastando. Cada vez mais ela vai viajando naquela fantasia que ela criou, e ela vai se distanciando. Sabe como se aproxima de Deus? Se aproxima de Deus dando a cara a tapa, irmão, querendo apanhar. Sendo confrontado, você se aproxima de Deus. Sendo bajulado, você se distancia. Quando você quer palavras que só bajulem você, que só te deixem a sua autoestima lá em cima, elevada, você se distancia. Mas quando você diz: não, Deus, eu quero ser confrontado, porque eu quero chegar no céu, você se aproxima. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas sentem coceiras nos ouvidos para ouvir aquilo que lhes agrada. Se entregam a fábulas e não querem aceitar a sã doutrina, a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Não é à toa que Jesus, lá em João capítulo 6, versículo 66,
Ele pregou um sermão meio duro de ouvir. E quando ele terminou de pregar, os discípulos que estavam com ele começaram a ir embora. Deixaram, não, assim não dá para te servir, a mensagem é dura demais. O sermão é duro demais. Se o senhor pregasse mais leve, mais suave, a gente estava com o senhor. Mas essas mensagens duras aí, não tem condição não. Até hoje é assim. Você pode ver que essas igrejas que pregam facilidade para chegar no céu, elas estão cheias. Cheias de crentes vazios. As igrejas que prezam a sã doutrina, a moralidade, a espiritualidade, que tentam afugentar a sensualidade, a inveja, a imoralidade, essas igrejas enfrentam sérios problemas. É uma batalha, mas é uma batalha que vale a pena. É uma batalha que vale a pena. Versículo 28 diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Aproximar de Deus traz vida. A Bíblia diz em Isaías 50 e versículo 8: perto está o Senhor dos que o invocam. O que o profeta está dizendo é que quando você gritar, ele já estava ali. Não precisa esperar ele chegar, ele já está ali. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Êxodo capítulo 33, versículo 14, diz que quem está perto do Senhor encontra descanso. Descansa. Quem está perto de Deus, está próximo de Deus, não fica apavorado, desesperado, mas descansa no Senhor, porque o Senhor é quem guarda, quem protege, quem sustenta, quem estabelece, quem abre a porta, quem abre o mar, quem abre o rio, quem faz água sair da rocha. Deus sustenta a causa. Então quem está perto, descansa no Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz que quem se aproxima encontra misericórdia e acha graça para ser ajudado. Sim, Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos ao trono da graça. Aproximemo-nos, acheguemo-nos, aproximemos mais de Deus, ao trono da graça. E aí nós vamos encontrar misericórdia, nós vamos alcançar graça para a ser ajudados em tempo oportuno. Isso é tão verdade, irmão, que quanto mais perto de Deus, melhor. Jesus tinha muitos seguidores, e desses seguidores eles tinham os discípulos, que eram bastante também. Só numa vez a Bíblia diz que ele mandou 70 discípulos, então ele tinha vários discípulos, e desses 70 discípulos, eles tinham 12 que eram chamados apóstolos, e desses 12 chamados apóstolos, existiam 3 que eram os mais chegados, que eram Pedro, Tiago e João. A Bíblia chega a chamar esses de 3 mais chegados, lá em Gálatas capítulo de número 2, versículo 9, Pedro, Tiago e João, sustentáculos, colunas da igreja de Deus. Olhe bem, quanto mais perto, melhor. Agora, desses 3, Pedro, Tiago e João, existia um que era mais próximo ainda, que era o João. O João se reclinava no peito de Jesus. Agora você vai ver que quanto mais perto de Jesus, melhor. Você sabe por quê? Porque todos os apóstolos, todos os discípulos, muitos dos discípulos e todos os apóstolos foram martirizados. Agora, o João morreu de velho, meu irmão. O João ninguém conseguiu matar. O João é o verdadeiro duro de matar. E se você procurar no Novo Testamento, você vai encontrar 2 livros que são muito, mas muito importantes no Novo Testamento. Um é o Evangelho de João. Que evangelho é esse? Ele é diferente dos outros evangelhos. Ele traz uma luz mais essencial. Se você descartar o que está escrito no Novo Testamento, mas conseguir salvar o evangelho de João, irmão, tu ainda está muito bem. Mas além disso, é ao João que Jesus revela o Apocalipse, a revelação. Tudo que está acontecendo, que aconteceu, o que vai acontecer. João foi arrebatado em espírito e Jesus disse: eu estou mostrando para você, escreve e conta para todo mundo. Quanto mais próximo, melhor. Quanto mais próximo, melhor.
Quanto mais você se achega a Deus, mais resultado positivo você tem. Bom é estar perto do Senhor. Confiar no Senhor. Olha bem, bom para mim é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor. Eu coloquei a minha confiança no Senhor. Eu nem vou me alongar muito, porque isso aqui daria mais um sermão. Mas os que confiam no Senhor, diz a Bíblia, que permanecem para sempre. Salmo 125, versículo de número 1. A Bíblia diz, Salmo 34, versículo 8, que quem confia no Senhor tem uma vida feliz, uma vida próspera. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8, diz que tem uma vida frutífera. Tem uma vida frutífera. Quem confia no Senhor tem uma vida frutífera. Salmo 37, versículo 40. Quem confia no Senhor tem livramento dos homens ímpios. O Senhor livra do homem ímpio. Eu digo para ti, vale a pena colocar a sua confiança no Senhor. Me lembro de um homem que estava dentro da igreja e Deus estava usando o profeta aqui. E o profeta apontou o dedo para ele e disse assim: cuidado, existe armadilha contra a tua vida. Se você não se cuidar, vão lhe tirar a vida. Ele olhou assim, mostrou aqui, ó. Isso aqui não conta nada não. Mostrou o revólver e disse: isso aqui não conta nada não. Passado alguns dias morreu, não sabe nem de onde veio a bala. Não contou nada. Ele confiava na pistola, mas ele não teve tempo de pegar a pistola. Tem uns que confiam em segurança. Eu tenho 8 seguranças que andam comigo. Eu ando de colete, meu carro é blindado. Eu tenho uma segurança. Um atirador de cima de um prédio com um fuzil acerta bem o meio da testa dele. Mas ele tinha tanta segurança. Não existe, irmão. Se queres ser feliz, quer ter resultado na tua vida, confia no Senhor. Confia no Senhor, porque o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor é bom. O Senhor permanece para sempre. E aqueles que confiam no Senhor também permanecem para sempre. Agora, uma coisa muito importante aqui para mim encerrar a mensagem. Ele diz assim, ó: para anunciar todas as tuas obras. Olha que tremendo isso aqui. Quando uma pessoa está próxima de Deus, ela tem coisas boas para contar. Maravilha. Uma pessoa que estiver perto de Deus, irmão, se você gastar um dia com ela, você não perdeu o seu dia. Você vai sair dali alimentado, porque a Bíblia diz que a boca do justo é vida. O justo fala, alimenta, edifica, produz bom resultado. Agora, meu irmão, quando a pessoa está distante de Deus, perca tempo falando com ele não. Ele fala tanta coisa, fala tanta bobagem, tanta coisa sem sentido. E se você ouvir muito ele, você vai acabar desviando, porque ele vai encher de dúvida você. Então é bom que você ande com quem anda com Deus. Porque quem está perto de Deus só tem coisa boa para te mostrar, só tem coisa boa para te dar. Aquele que está perto de Deus, ele dá testemunho, ele mostra que Deus é grande, ele não volta os holofotes para ele. Ele não fica, olha como eu sou bom, olha como eu consigo, olha como eu posso, olha como eu sou demais. Não, ele volta os holofotes para o Senhor. Ele dá testemunho do poder de Deus. Um grande pregador é chamado de o príncipe dos pregadores. Ele disse: eu só fico feliz, eu não fico feliz quando saio de dentro de um templo e as pessoas dizem: mas que mensagem foi essa? Ou que dizem: que pregador é esse que prega tão bem? Aí eu fico muito feliz quando as pessoas dizem: mas que Deus maravilhoso é esse que o pregador estava falando. Oh, se Deus fizesse uma tão grande obra, que os nossos corações fossem tomados desse sentimento. Se todos os pregadores que pregam a palavra pregassem com essa visão,
de que não é para ele se aparecer ou se mostrar, mas para que o Deus Todo-Poderoso se mostre e se revele. Ai, irmão, que bênção seria. Mas isso é porque até mesmo grandes pregadores muitas vezes estão próximo da fama, próximo do dinheiro, próximo da riqueza, próximo de livro, próximo, mas não muito distante de Deus. Aí não dá. A nossa postura diante da sociedade em que vivemos denuncia se nós estamos próximos de Deus ou não. A nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de ser vai mostrar se nós estamos próximos de Deus ou não. Pelas atitudes, não é Jesus que disse? Pelo fruto se conhece a árvore. Se você produz bons frutos, então logo você está perto de Deus. Mas se os frutos que você produz são frutos ruins, como você vai dizer que está perto de Deus? Olha, meu irmão, eu vou falar de um homem que estava bem próximo de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Sabe o que Paulo disse? Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Eu desejo mesmo é estar com Deus, mas enquanto Ele não me chama, eu vou estar aqui servindo aos irmãos. Isso é um homem que está perto de Deus. Ele não teme a morte, ele não teme o dia mau, ele não teme o dia difícil, ele teme a Deus. Mas se o Senhor quiser fazer algo, o Senhor é o Senhor, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Se aproximar de Deus faz com que a pessoa tenha uma certeza de vida no porvir. Existe muita gente que está tão distante de Deus que morre de medo de morrer. Esquisita essa palavra, né? Morre de medo de morrer. Irmão, mas sua vida não está segura em Deus? Aí o coração balança, porque ele não tem nem certeza se realmente é salvo. Dias difíceis estamos vivendo, é verdade, mas quem se aproxima de Deus não tem temor de morrer, não. Quem está perto de Deus tem convicção. Eu já vi tantos testemunhos de homens de Deus que estavam acamados à beira da morte. Alguém chegou e disse: oh, Deus, não recolhe não. O irmão pegou pelo braço e falou: por favor, filha, não faz mais essa oração não. Eu estou querendo ir com Deus e você fica me puxando para baixo de novo. Porque a pessoa tem certeza, convicção da onde está indo, ela sabe quem ela é. Eu já disse uma vez aqui, vou dizer de novo: a coisa mais complexa que existe nessa terra, a coisa mais absurda que existe, é um crente que não sabe quem ele é. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe que ele é filho de Deus, ele não sabe que ele está salvo, ele não sabe que tem a vida eterna segura em Deus, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe que o Espírito Santo de Deus veio para morar dentro dele, ele não tem certeza de nada. Não é Jesus que disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que é livre por Jesus é totalmente livre. 36 diz: verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse temor, esse medo dos dias de hoje é distanciamento de Deus. Porque a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor é Jesus, que eu disse que deve habitar dentro de você. O verdadeiro amor é o Espírito Santo que tem que habitar dentro de você. Se você tem Cristo dentro de você, você tem um verdadeiro amor, não tem medo mais. Acabou o espaço para o medo. Eu sei, nós somos frágeis, os nossos pés deslizam. Mas quando estamos em declínio, estamos caindo, nós devemos nos voltar, procurar se aproximar de Deus, porque afastamento não é uma coisa instantânea. Dificilmente você vai estar hoje perto de Deus, amanhã você está longe. Não, afastamento é um negócio que vai acontecendo gradativamente.
As suas atitudes, as suas ações vai te distanciando de Deus. E cada dia você vai ficando mais longe, mais longe. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas se você ficar tão longe, não vai ouvir mais. E você perde a direção. Aí você não sabe para onde Jesus está indo, você não sabe para onde você está indo, e você vai perdendo o senso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não fiquemos aí apegados a tantas notícias ruins, a tantas coisas destruidoras, mas que ao invés disso, nos apeguemos em se voltar, se achegar ao Senhor. Que aproximemo-nos de Deus em oração, em jejum, em lágrimas, que é meio escasso nos dias de hoje. Se você vê um crente chorar, irmão, corre lá e cata uma lágrima. Guarda, porque isso aí pode ser remédio. Está difícil. Coisa que antigamente, né, irmão? Os itens que um crente obrigatoriamente tinha que levar para a igreja: Bíblia, harpa e lenço. Todo crente tinha lenço. Ué, porque crente chora, então precisa de lenço. Hoje não. Bíblia, a maioria tem umas Bíblias meio estranhas aí, que vai no celular, que vai no... já não usa mais Bíblia mesmo, né? Já tem pastor fazendo campanha para que as pessoas voltem a usar Bíblia física. Harpa, então, não, eu não canto isso aí não, irmão. Os hinos são mais... E lenço? Para que eu vou usar lenço? Não uso mais lenço. Mas nós devemos se aproximar através de oração, de lágrimas. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Um coração, quando fica contrito na presença de Deus, Deus diz: venha, é você que eu quero. É isso que temos que fazer, se aproximar de Deus. Vamos colocar de pé para nós orarmos? Que Deus abençoe a todos. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: se achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Deus, pela Tua palavra. Nós te exaltamos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua grandeza. Nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é fiel e poderoso. O Senhor é uma rocha inabalável. A terra, Senhor Deus, está toda revoltada, toda atrapalhada. Está cambaleando, Senhor Deus, em sua medicina, em seus conhecimentos, em sua ciência. Mas o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, Criador do Universo, Redentor da humanidade. O Senhor permanece estável. A política dos homens, o poderio dos homens está cada vez mais caindo, em declínio, mas o Senhor permanece o Todo-Poderoso. Ah, Senhor, o Senhor é quem sustenta a terra, o Senhor é quem sustenta os homens. Então, meu Deus, dá-nos sabedoria e entendimento, para que possamos se aproximar cada vez mais do Senhor, que possamos ter a sabedoria, meu Deus, a sapiência de buscar ao Senhor através de sua palavra, de buscar ao Senhor em jejum, como disse lá em Joel, não rasgar as vestes, mas rasgar o coração na tua presença. Meu Deus, que o arrependimento seja, meu Deus, a pauta dos nossos dias, para que o teu nome seja glorificado, engrandecido, exaltado e louvado em nome de Jesus. Amém. Eu volto a palavra ao pastor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.